Por que isso está acontecendo? Por que quando a criança chega na quinta série está tão interessada na educação física e chega lá na oitava ela já tem pouco interesse? Alguns estudos tentaram verificar o porquê disso, né? Primeiro que eles falam que existem diversos motivos para participação. Ok, a pergunta que eu fiz para vocês: por que o seu grupo está lá praticando com você? O que leva os jovens a buscar atividade lá no programa, no esporte, Geração Esporte? Alguns estudos mostraram que o nível máximo de participação acontece aos 12 anos, com naturalmente uma redução significativa do interesse a partir dos 13 anos e o ápice aos 18. Esse ápice que acontece aos 18, que vai acontecendo, desinteresse à medida que o tempo vai passando, é muitas vezes porque o interesse do jovem começa a ficar dividido com outras coisas. Começa a querer namorar, tem outras atividades que também são muito interessantes. Isso vai desviando a atenção dele. Mas não poderia ter essa queda do nível de prazer que ele sente na prática. Concorda? Se a criança fica ali com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso aqui não pode acontecer. Tem que se manter em alta, entendeu? Mário, tem alguém para ajudar aqui com o... Acho que tem gente querendo fazer pergunta também. Pode deixar participar. Tem alguns microfones aqui, eu não sei qual está funcionando. Não? Vê aqui, tem mais um ainda. Aí, se alguém quiser participar, é só levantar a mão, fala o nome, tá bom? E a pergunta para que a gente possa fazer. Tem outra aqui também, ó, Marilda. Olha aqui, ó. Pode ficar. Alô? Isso. Deixa o colega lhe perguntar. Enquanto você toma uma água também, né? Boa noite. Júlio Itajubá. Será que essa questão não é porque hoje as escolas, a partir de uma determinada idade, ela prepara o aluno muito mais para a questão de vestibular do que propriamente para a prática esportiva? Por isso que tem essa diminuição? Júlio, o slide seguinte eu vou falar de alguns motivos que levam ao desinteresse, entendeu? Mas eu não creio que o fato de uma escola privilegiar o vestibular, mais que aqui é a 8ª série, né? Nem se ainda fosse 3º ano, ainda tudo bem, né? Mas aqui é a 8ª série, não é essa, com certeza não é essa a explicação, né? E eu acho também que não deveria ser o fato de uma escola privilegiar, por exemplo, um vestibular, de tirar o prazer da prática daquilo que está oferecendo. Eu não digo que a escola privilegiar o vestibular esteja errado, mas o objetivo principal hoje da escola, de repente, não é nem a questão esportiva, determinada série, é preparar o aluno. Se preocupa muito mais em preparar para resultado de vestibular, que tem um retorno maior para a escola, do que propriamente a prática esportiva. Tudo bem, não tem problema, esse pode ser o objetivo da escola, tenho certeza até que os pais vão gostar, até que a escola faça isso, né, Júlio? Então, mas tudo não vai levar em consideração o objetivo? Você, enquanto professor, você não pode proporcionar um objetivo específico que motive, né, aquele momento seja prazeroso? Se você tem uma prática, oferece uma prática prazerosa, tem certeza que não importa a orientação da escola, nem dos pais, né? Os jovens ali vão querer estar com você naquele momento, né? Então eu acho que a gente tem que repensar, não é o que a escola, a orientação da escola, mas o que eu posso fazer para atrair. A gente fala na administração o seguinte: hoje o mundo é muito competitivo, não é, gente? Às vezes a gente precisa de ter a atenção da pessoa, de alguma pessoa. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o que eu preciso fazer para estar entre a prioridade, até a prioridade 5 com você. As 5 principais prioridades. Você tem que fazer parte da agenda da pessoa. O que você pode fazer para que aquela pessoa te dê a atenção? Eu acho que a atuação sua, motivada, né, dedicada, ali já é um ponto fundamental. A prática motivada vai começar gradativamente a surtir esse efeito, entendeu, Júlio? Eu acho que aí, nesse caso, a gente consegue resolver
boa parte dos problemas. Bom, no outro estudo aqui do TAPE e colaboradores, 89, ele falou o seguinte: 9 barreiras que impedem ou dificultam a prática regular da atividade física e esportes. Olha só, gente, no estudo o que apareceu. Por que o jovem não faz ou ele tem dificuldade de fazer? Porque ele quer fazer outras coisas, ou porque ele perdeu o interesse pela prática de esporte e atividade física, ou porque as condições ambientais são desfavoráveis, né? A gente está falando de um estado enorme, com climas até bem diferentes, mas isso não poderia ser, né, um item. Falta de local para prática, ou de equipamentos necessários. Alguns chegam a falar de responsabilidade do trabalho, olha só, jovens falando que o trabalho é um fator impeditivo, e isso é a realidade, né? Só um minutinho aqui, Marilda, tem mais uma ali querendo falar do lado do Júlio. Namoro, né? Antes disso, essa pesquisa é com adultos? Não, crianças? com jovens. Jovens. Olha lá. Uso de álcool, lesões, doenças. Pode falar o seu nome? Lucas Montes Baixo. Muitas vezes eu percebo que o desinteresse ou desmotivação pela educação física desses alunos do final do ensino fundamental e até do ensino médio vem do planejamento do professor. Às vezes o professor não planeja sua aula, aquele professor rola bola, sempre dá aquela mesma coisa. Isso é uma das coisas que eu sempre percebo nas escolas, que volta muito a desmotivação por esse motivo, a falta de planejamento do professor. Eu particularmente acho o seguinte: por que a aula da quinta A tem que ser igual da quinta B, da quinta C ou igual da sexta série? Se a gente faz uma avaliação no início da temporada, a gente vai observar muitas vezes que as turmas têm necessidades específicas. Uma precisa de mais trabalho coordenativo, outro mais físico, etc. Entendeu? Então, só por esse aspecto, eu poderia ter conteúdos diferentes. Só que para isso é igual o Varley comentou com vocês ontem, né? Tem que sair da zona de conforto. Planejar dá trabalho. Tá, tudo bem, mas vai permitir que você alcance melhor os seus objetivos. Acho que essa colocação está perfeita. Entendeu? Recomendações para aumentar a motivação intrínseca. Vamos lá. Proporcionar experiências de sucesso. Gente, isso é óbvio, né? Todo mundo que experiencia o sucesso fica feliz. Quem não fica feliz com o sucesso? Né? Fracasso diminui isso. Então, por isso que vocês precisam de planejar as atividades. Vou voltar aqui ao slide, dessa forma, de forma que seja compatível a habilidade e a dificuldade da tarefa. Tá bom? Então, proporcionar experiências de sucesso, dê recompensas de acordo com o desempenho, né? Recompensa, motivação extrínseca, use com cuidado, tá? Senão vocês vão, entre aspas, viciar as pessoas em recompensa. Sem recompensa, eu não faço, ou não faço tão bem, tá? Use elogios verbais e não verbais. Quem que gosta de elogio? Olha, quem que não gosta de um elogio? Gosta, né? Todo mundo gosta de um elogio, né? Terminou seu trabalho, fez um trabalho bem feito, recebeu elogio. Tem gente que é automotivado e reconhece que fez um bom trabalho e isso basta. Mas muitas pessoas precisam de ter aquele feedback do chefe, falando, pô, que trabalho bem feito, né? Ou do próprio grupo, falando assim, ô professor, que aula legal, né? Isso é muito bacana. Variar o conteúdo e a sequência dos exercícios, envolver os participantes nas tomadas de decisão. Acho que isso é legal. Aquelas perspectivas pedagógicas que o Varley colocou ontem, muitas delas falam disso, de envolver as pessoas, fazer com que a pessoa se sinta parte do processo, assim, eu ajudei a tomar a decisão. Vocês já rodaram, por exemplo, uma sociometria dentro do grupo, ou um questionário de interesses, e procurar escalonar as atividades também de acordo com o interesse deles, ter um pouco de voz ativa, né? Acho que isso ajuda muito. Ontem eu ia até comentar, porque eu não falei, da questão da punição. Alguém lá no fundo tinha falado sobre isso, né? O que poderia fazer, né, quando as crianças tinham uma atitude muito agressiva, né? Foi você? Então tá. Pois acho que uma das coisas é fazer com que elas tenham responsabilidades.
Muitas vezes esse é mais agressivo ou mais agitado, né? Se eu ocupar, né, ele com alguma responsabilidade, ó, você vai me ajudar, você vai ser o responsável por isso, né? Claro que você controlando, né, para que o poder dele estar ali te ajudando não o seduza, pode ajudar a controlar um pouco desse comportamento agressivo ou hiperativo, vamos chamar assim, né? E as metas, César? Oi, pode falar. Alessandro Corindo, completando a ideia do colega, uma das coisas que nós observamos na educação física escolar, que antes a aula do professor regente era no horário, a aula de educação física em outro. Então o aluno já vinha para a aula em outro horário, preparado, com um outro uniforme. E hoje, principalmente olhando na 8ª série, na 7ª série, já são rapazinhos, mocinhas, e a gente observa que até que os rapazes fazem aula, são um número maior, mas as mocinhas ficam muito sentadas, vou esticar minha unha, vem de salto, vem com uma roupinha de aula. Então, eu acho que é um fator que dificulta, assim, dar aquelas animações. É claro que depende muito do planejamento do professor. Entendi. Isso aí é uma orientação. Acho que a gente pode ter um papel mais proativo dentro do grupo, né? De orientar também como que deve ser feito, né? Acho que a gente tem um poder muito grande, a gente não sabe fazer uso desse poder, tá? A orientação que vocês dão dentro do programa para as crianças, por exemplo, por isso que o Geração Esporte, uma das metas dele é educar pelo esporte. Não é simplesmente você chegar e ensinar uma atividade, mas você está ensinando aquela criança, aquele adolescente, com as ferramentas que você tem, né? Você está auxiliando na educação daquela criança, daquele adolescente. Acho que isso é uma contribuição muito boa que você pode dar. Às vezes ele nem tem, entre aspas, a educação em casa, e você ajuda ele, entendeu? O que eu falei ontem de valores, né, que a gente está se perdendo muito nessa sociedade, porque hoje cada um quer resultado, quer sucesso, e para isso às vezes pisa na cabeça de outras pessoas. Marilda, acho que tem uma pessoa lá no fundo também, entendeu? Então acho que a gente tem que estar muito atento a isso, do papel, da importância da nossa participação. Pode falar. Acho que o microfone não está funcionando não, Marilda. Da Matosinhos. Oi, seu nome? Marilda, núcleo Matosinhos. Eu só queria complementar com relação ao que o pessoal está falando, do desinteresse. Acredito que a facilidade dos menores é a questão da competição, sempre quer descer para a quadra e tudo, mas também vem, eu acho que de antigamente, não sei, da forma como os professores foram educados. Porque hoje em dia a gente vai para a faculdade, você não tem material, não tem como improvisar. Então a gente chega cheio de sonhos, cheio de expectativa, vai substituir um professor, né? Eu tenho exemplo de rede estadual, chega lá os meninos não estão acostumados a fazer nada. Aí você chama numa turma de 32, 35, 2 querem participar. E o resto é igual o colega falou, não vou suar, tem nojinho. Então assim, eu acredito que a gente chega muito empolgado e acaba vendo uma realidade que... Entendi. Entendeu? Mas aqui isso acontece no Geração Esporte? No seu não, no nosso não. Eu estou falando na parte da educação física escolar. Aí, Marilda, tá vendo? Geração Esporte tem uma estrutura muito melhor que a escola. Aí eu tenho um outro exemplo de uma outra coisa que aconteceu. Um dia eu fui participar de uma qualificação com Marilda Poeiras. A gente estava comentando sobre a questão de deu algum problema, um professor faltou alguma coisa, ou o aluno foi mal numa matéria, não pode descer para educação física. Aí Marilda falou o que aconteceu quando ela deu aula, ela subiu e falou, não, ninguém vai interferir na minha aula, educação física eles vão ter. Matemática é lá, na hora de matemática, português é lá. Boa. Tem um colega meu que ele dá aula em uma escola particular e eu tô lembrando do vídeo que você passou ontem. Aí a gente fica assim, escola particular é tudo diferente. Aí ele falou que um dia aconteceu isso, dos alunos terem sido mal numa matéria, aí os donos da escola proibiram a educação física. Aí até eu e a Janine, que é monitora lá, nós conversamos com ele, não, mas é errado. Você tem que impor, educação física tem que ter também, é como matemática, como língua portuguesa. Sabe o que ele falou? Eu fico satisfeito, tô nem aí não, meu salário eu tô recebendo.
Isso aí Decepcionante. é a pessoa na zona de conforto. Gente, mas acho que todo mundo passou pela zona de conforto e entende o seguinte: se você não faz algo para sair da zona de conforto, pode deixar que o universo dá um jeito. Entendeu? Aquele negócio de falar, aprender pelo amor ou pela dor. Se ficar muito acomodado, acontece alguma coisa, você vai sair da zona de conforto. Eu particularmente prefiro não sair. Terminei o doutorado, agora já estou fazendo outra graduação, para você ter uma ideia, né? Voltei para a graduação, estudar mais. Eu acho que a gente não deve parar nunca, nunca pode parar de tentar se aperfeiçoar, de aprender. E as pessoas que estão à minha volta, eu falo assim, dentro da minha esfera de influência, eu procuro tentar orientar também. Assim, poxa, não acomoda, aproveita, né, o tempo que você está tendo, né? Faça algo para você, se sinta realizado, né? A gente tem um autor que fala da hierarquia dos motivos, da importância dos motivos. O motivo mais importante na escala hierárquica são os motivos de autorrealização. Todo mundo quer se realizar, não é? Em alguma área, né? Falando aí do esporte, teve um exemplo muito grande, muito interessante, que foi do Michael Jordan, né? Michael Jordan foi atleta de basquete, né? Norte-americano, super vencedor. Chegou uma hora que ele largou o basquete e foi para uma outra modalidade, para o beisebol ou golfe? Beisebol, né? Pois é. Por que ele foi? Porque na cabeça dele, assim, não tem mais aonde ganhar no basquete. Ele já foi super bem sucedido, né? Aí ele foi buscar um novo desafio na vida. Eu acho que isso tem que acontecer com todo mundo, entendeu? Porque a partir do momento que eu acho que eu estou no topo da montanha, meu próximo passo é para onde, gente? Para baixo. Então, estabeleça metas na sua vida, metas de curto, médio e longo prazo, né? Estabeleça metas que são interessantes, atrativas. Eu acho que se você quer fazer uma modificação na sua vida e você vai fazer um investimento, você tem que estar olhando 5 a 10 anos na frente, entendeu? Como que vai estar o mercado de trabalho daqui a 5, 10 anos, né, para você se preparar? Porque você tem que estar plantando hoje para colher amanhã, né? A gente até fala uma outra frase, o seguinte, que o plantio é opcional, né? Mas a colheita ela é obrigatória. Então, se você não plantar nada, você vai colher o quê? Vai colher erva daninha, né? É isso que você quer para a sua vida? Não, né? Então, saia da zona de conforto. Não seja uma dessas pessoas que, meu salário está na conta, então tudo bem, né? Então, eu tenho estabilidade no emprego, então está tudo bem. E se um dia não tiver?